Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 14. Assim está escrito: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade. Depois vamos fazer referência, dentro desses capítulos, a outros versículos, falando sobre 7 características na vida de Gideão. Todos nós conhecemos a história de Gideão. O povo de Deus estava atravessando, os filhos de Israel estavam atravessando um momento difícil por conta da desobediência, de abandonarem ao Senhor. Então vinham os inimigos e sitiavam eles, dominavam sobre eles, e eles ficaram cativos diante destas pessoas para lhes servirem sem ter a perfeita liberdade que precisavam. E estes eram tempos de sofrimento. Acontece que nesta oportunidade, depois que a terra havia sossegado 40 anos ao receberem uma grande vitória de Deus para continuarem servindo ao Senhor, eles agora entraram por um caminho contrário à vontade de Deus e vieram então os midianitas. Por que os midianitas vieram? A palavra de Deus diz: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Eles viveram 40 anos desfrutando de paz, de alegria, de segurança, mas agora, por fazerem o que era mal aos olhos do Senhor, eles iriam entrar num período de 7 anos aí, dominado pelos midianitas. E foi justamente nesta situação, quando tudo o que Israel tinha era subjugado pelos midianitas, e eles ficavam quase que sem nada do que lhe era possuído, e então viviam nesta situação. E eles clamavam ao Senhor. Mas o problema é que eles só clamavam ao Senhor depois de serem levados nas mãos dos adversários, de terem desobedecido à orientação de Deus. Nos nossos dias parece ser a mesma coisa. As pessoas vão deixando a coisa andar do jeito que está, toda atrapalhada, sem uma orientação, sem um fundamento, sem um princípio na palavra de Deus, as coisas correndo à solta, à torta e à direita, mas chegará um dia que isso tudo será cobrado. Aqui está um exemplo. O povo de Israel abandonou o Senhor, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e então abriu-se a porta, o inimigo veio e passou a subjugá-los. Quando o anjo do Senhor aparece em determinado lugar, e lá está um jovem que estava malhando trigo no lagar,
procurando salvar alguma coisa da sua lavoura, para o bem da sua família, para não sofrerem a miséria. Ele estava se esforçando, trabalhando. E veja, malhando o trigo no lagar. O lagar não é lugar de malhar o trigo. O lagar é lugar de malhar, fazer as uvas para produzir o vinho. Mas ele estava ali malhando o trigo, com o objetivo de salvá-lo. E nesse trabalho que ele estava fazendo, se esforçando, procurando fazer o que estava dentro da condição dele, lhe aparece, conforme li, o anjo do Senhor. E diz que o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita, portanto, o pai de Gideão, que era o pai de Gideão, e Gideão estava lá malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Quando de repente ele escuta uma voz falando com ele e dizendo: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Esta palavra tocou o coração de Gideão. E quando Gideão se volta para olhar, ele vê ali o anjo do Senhor. E ele então, como que procurando saber a razão de tanto sofrimento, uma vez que o anjo do Senhor disse que o Senhor é contigo, varão valoroso, então Gideão responde: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então eles tinham lá o testemunho do que Deus tinha feito no passado, quando livrou, libertou, tirou o povo com mão forte do Egito, conduziu por aquele deserto em segurança, suprindo as necessidades, dando a proteção, o livramento, a direção para a caminhada daquele povo. E esse testemunho enchia de alegria, de esperança o coração daquelas pessoas, por saber que o Deus a quem eles serviam é este Deus vivo, atuante, dinâmico, poderoso, que continua até os nossos dias agindo, movendo-se, procurando sempre oportunidade de, com a sua bênção, se dirigir à nossa vida. E ele então, Gideão, pergunta ao Senhor o que é feito daquelas vitórias, daquelas bênçãos, daqueles livramentos do passado, sendo que no presente nós estamos sofrendo na mão dos midianitas. Parece que ele não conseguia entender esta situação. O Senhor é contigo, mas você está sofrendo, você está trabalhando escondido, com medo dos midianitas, porque eles são cruéis. E então, no versículo 14, o Senhor dá a resposta para ele, dizendo o seguinte: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O Senhor agora comissiona a Gideão que ele, naquela força que ele estava demonstrando ali, em malhar o trigo para salvar da mão dos midianitas e manter a sua família abastecida do alimento, o anjo do Senhor diz a ele: vai nesta tua força. A força que você tem para malhar o trigo, para livrar, para defendê-lo, é nesta sua força que você vai livrar a Israel da mão dos midianitas. Ele estava fazendo uma coisa ali para a família. E agora o Senhor coloca diante dele uma responsabilidade diante de uma nação, e que ele fosse enfrentar uma nação inimiga e livrar a sua nação, o seu povo, daquele jugo, daquele peso que eles estavam sofrendo. E, segundo a palavra de Deus, isto estava chegando a 7 anos que eles vinham sofrendo na mão dos midianitas, porque eles não tinham misericórdia do povo de Israel. Então o anjo do Senhor disse: vai nesta tua força
e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te mandei eu? Quando ele entendeu e recebeu esta mensagem, nós sabemos como ela seguiu e como terminou esta manifestação de Deus na vida de Gideão. Quando ele, em atenção à palavra do Senhor, ele procurou atender à orientação de Deus, seguiu os caminhos necessários, teve a prova, as convicções de que era realmente Deus que estava falando com ele. E ele então, quando age de acordo com a vontade de Deus, ele consegue reunir um grupo de pessoas, e veja bem, que ele reuniu um grande exército para se levantar e ir contra os midianitas. Quando Deus passa em revista aquele grande exército, o Senhor diz, não, Gideão, tem muita gente. Pode acontecer de que eu dê a vitória a vocês e eles vão dizer que foi o braço deles que livrou. Diga aos medrosos, aos covardes, que eles voltem para trás. E voltaram 22.000. Ficaram apenas 10.000 valentes para enfrentarem a batalha. E nesta mesma batalha, desses 10.000, o Senhor ainda achou que era muita coisa. E disse a Gideão que ele os levasse à prova nas águas. E foram aprovados apenas 300. De 32.000, apenas 300 tiveram o aval do Senhor para permanecer, para enfrentar aquela batalha, que era o Senhor que ia conceder vitória ao seu povo, mas ele precisava de alguém obediente, submisso à sua vontade, que pudesse obedecer às suas orientações. E Deus encontrou Gideão, um homem tímido, pacato, medroso, mas que estava ali tentando fazer alguma coisa, e neste momento que o anjo do Senhor lhe aparece e fala com ele, e ele procura inteirar-se do que está acontecendo, quando ele dá por si, ele já está envolvido para seguir adiante e cumprir todos os passos que lhe foram determinados pelo Senhor, para que ele pudesse então levar o povo de Deus a restaurar ou a reconquistar a sua terra, o seu povo, e tirarem de lá, expulsarem de lá os midianitas. E o Senhor trabalhou através da vida de Gideão. E como eu disse, nós podemos identificar 7 características na vida de Gideão. É sobre elas que pretendo falar nesta oportunidade. Em outra podemos entrar mais em outros aspectos desta grande batalha e desta vitória gigante que Deus concedeu para o seu povo através de Gideão. Mas aqui no versículo de número 15, nós começamos a entender as características de Gideão. E a primeira delas está aqui. E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Gideão não se julgou autossuficiente, capaz de enfrentar esta grande peleja e de conquistá-la pela sua força. Ele aqui demonstrou diante do Senhor a humildade. Ele disse o seguinte, o meu milheiro é menor e o mais pobre em Manassés, e eu ainda sou o menor na casa de meu pai. Quer dizer, numa linguagem, ele era o último da fila, que talvez ninguém se importasse com ele, porque tinha outros na sua frente. E ele reconhecia-se que ele era o menor. O menor sempre é o mais desprezível. Mas Deus tem uma habilidade de trabalhar com o menor. O menor é útil para Deus, porque ele reconhece as condições dele, as suas limitações,
e ele se coloca em disponibilidade diante do Senhor Deus, e por isso, então, o Senhor se utiliza daquela vida para grandes feitos. Lembra de Davi? Quando Samuel foi buscar um rei na casa de Jessé, ele pensou que eram aqueles grandes, vistosos, aparentes, preparados, mas o Senhor disse que não. E quando ele perguntou, acaba, não, tem mais um. O menor está lá no campo. Como quem diz, aquele não vai ser de jeito nenhum. Samuel pediu que viesse, e quando ele chega, o Senhor diz a ele, é esse Samuel, unge ele, rei de Israel. O Senhor trabalhou com Davi, que era o menor. Agora aqui ele está trabalhando com Gideão, que também era o menor da casa de seus pais. A casa de seus pais era menor e ele, dentro da sua família, era ainda o menor de todos eles. Mas foi justamente ele a quem o anjo do Senhor olhou, viu nele condições que Deus poderia se utilizar daquela vida para um grande livramento. Às vezes nós pensamos que para haver um grande livramento precisa-se procurar os melhores, os mais vistosos, os mais aparentes, aqueles que estão mais no foco, na onda do momento. Parece que é através deles, do nome, da fama, do poderio, que vai se realizar alguma coisa. É um engano. Quando Deus procura o menor, aquele que ninguém enxerga, que ninguém dá valor, que ninguém dá uma oportunidade, mas é o menor que Deus vai procurar. E do menor, Deus fará com que ele seja um gigante na sua mão. Alguém que se torne invencível pela ação do poder de Deus na vida. Com Gideão aconteceu assim. Então ele começou dizendo que ele era o menor. Quando eu e você reconhecemos que nós somos o menor, que não somos capazes, que não temos o preparo suficiente, o Senhor vem ao nosso encontro, ele capacita, ele prepara, ele dá todo o recurso necessário, porque encontrou alguém que se mostra totalmente dependente do Senhor. Deus trabalha com as pessoas que se mostram dependentes dele. Aqueles que são autossuficientes, Deus não tem prazer nenhum em trabalhar com eles, porque eles não estão prontos para obedecer toda a orientação que lhes for dada por Deus. Eles quererão mudar a orientação de Deus de acordo com o pensamento deles. Mas o menor, ele vai cumprir 100% o que Deus lhe determinar. E aqui Gideão está dizendo, e eu, o menor, na casa de meu pai. Então, esta primeira característica de Gideão que nós encontramos aqui, é que Gideão era um homem humilde. E humildade não é aquilo que se fica apregoando. Humildade é aquilo que se demonstra no trato, no comportamento, na ação, nos relacionamentos, as atitudes. Ali se revela se a pessoa é humilde ou não. E Gideão provou diante de Deus a sua humildade. Deus certamente agradou-se, porque o usou de maneira poderosa. Esta, então, foi a primeira característica na vida de Gideão. Gideão era um homem humilde. E a segunda característica nós encontramos aqui no versículo 17. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Então Gideão mostrou-se aqui um homem precavido. Ele queria ter a plena certeza de que era realmente o Senhor que estava falando com ele. E para isso ele precisava que Deus lhe desse um sinal. E através daquele sinal, ele iria entender que era realmente o Senhor que o estava chamando para aquela função, para aquele trabalho, para aquele combate, para que pudesse ser conduzido pelo Senhor. Então, quando ele faz esta pergunta ao Senhor, pede ao Senhor um sinal para que ele tenha certeza de que é o Senhor que fala com ele,
ele pede então que o anjo do Senhor não se retire dali, até que ele vá preparar alguma coisa e trazer para o anjo, para que comesse o que ele iria preparar. E o anjo do Senhor, então, o espera lá, debaixo do carvalho, onde ele tinha aparecido, primeiramente, a Gideão. Então, Gideão mostra-se aqui um homem precavido, alguém que precisava ter a certeza, a segurança daquilo que estava fazendo, para entender quem era que tinha lhe dado a ordem. Porque o Senhor diz, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Então, a segunda característica é que Gideão era um homem precavido. A terceira característica encontramos no versículo 24. Diz assim, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor, Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Asbias Rita. O Senhor é paz. De onde vem o nome? Jeová Shalom. O Senhor é paz. Então, nós encontramos aqui a terceira característica de Gideão, que ele era um homem espiritual, um homem voltado para as coisas de Deus. E por que sabemos isto? Porque está escrito que ele edificou um altar ao Senhor. Então, todos aqueles homens que têm uma relação, um relacionamento de comunhão espiritual profunda com Deus, são homens de altares. São homens que edificam altares e invocam o nome do Senhor. Gideão tinha esta característica também, porque quando ele vai se inteirando do plano de Deus para realizar aquela grande vitória, ele vem com esta característica de edificar um altar e apresentá-lo ao Senhor. Então ele era um homem espiritual. Esta a terceira característica de Gideão. Mas vamos à quarta característica que encontramos no versículo 27, diz: então Gideão tomou 10 dentre os seus servos, 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, e sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Então o Senhor mandou que ele tomasse homens e que levasse com ele para que observasse alguma coisa antes de enfrentarem o combate. E diz-nos a palavra aqui que ele tomou 10 homens dentre seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E fez como o Senhor lhe dissera. E o que foi que Deus disse a ele? Deus disse a ele que ele deveria pegar estes homens e realizar uma tarefa. E ele obedeceu exatamente o que Deus mandou ele fazer. A semelhança de Noé. Deus mandou construir a arca, ele foi lá e construiu. De Moisés, Deus mandou libertar o povo de Israel do Egito, ele foi lá. E sempre tem sido assim. A obediência é a característica na vida de homens que Deus tem prazer de usá-los na sua obra para o seu propósito. Então, esta quarta característica mostra que Gideão era um homem obediente. Fez exatamente o que o Senhor pediu. Não mudou a ordem, não mudou a estratégia, não mudou nada. Ele obedeceu. Fez conforme o Senhor lhe ordenara. A quinta característica nós encontramos no versículo 34. Diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbias Rita
se ajuntaram após dele. Então aqui diz-nos que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Então Gideão era alguém que foi cheio do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. E observe que, na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo não era presente como nos nossos dias, que ele veio para ficar, para sempre. Não. Naquela época, a ação do Espírito do Senhor era de maneira esporádica. Ele vinha de tempos em tempos para ações definidas. E aqui estava uma delas. Portanto, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão e ele foi revestido do poder do Espírito do Senhor. Então, observe que Gideão era um homem cheio do Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, nós podemos ir à frente, cumprir a vontade de Deus e o plano dele estabelecido para a nossa vida. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Éfeso, ele disse: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aqui Gideão foi revestido com o Espírito do Senhor. Então era um homem cheio do Espírito. E a sexta característica de Gideão, nós vamos encontrar mais à frente, depois de passada toda aquela situação de que ele cumpriu o propósito de Deus, estabeleceu, o Senhor Deus deu vitória a ele. Numa outra ocasião vamos falar sobre esses outros detalhes. Hoje estamos identificando as características na vida de Gideão. Depois, outra ocasião, veremos a maneira como ele venceu esta batalha. Então, nós encontramos no capítulo 8, versículos 22 e 23, diz assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos midianitas. Quer dizer, depois de conquistada a vitória, depois daquele grande livramento que Deus deu através de Gideão, o povo de Israel se chegou a ele e queria que ele dominasse sobre eles. E no versículo 23, observe a resposta de Gideão. O povo disse: porquanto domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho. Ou seja, a tua descendência pode dominar infinitamente sobre nós. Mas observe, Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho vos dominará. O Senhor sobre vós dominará. O que significa isto? Significa que Gideão era um homem que tinha comunhão com Deus e não iria de forma nenhuma atribuir para si a vitória que aquele povo recebeu. Se fosse nossos dias, alguém dizia: não, pois não, pode deixar, pode me colocar como maioral, como primeiro, está tudo certo. Eu aceito, eu recebo. Mas Gideão não agiu assim. Gideão disse: eu não dominarei, nem meus filhos dominarão sobre vós, mas o Senhor dominará sobre nós. Por que ele disse isto? Porque quem deu a vitória ao povo de Israel não foi Gideão, foi o Senhor Deus. O Senhor Deus, ele reconheceu que aquela vitória veio do Senhor. Portanto, ele não aceitou aquela solicitação daquele povo de dominar, de governar sobre eles. Não. Ele disse: o Senhor me chamou apenas para estar aqui e obedecer à voz dele. Porém, quem fez tudo foi o Senhor. Como pode um exército, inicialmente, de 32 mil homens,
Na primeira chamada, 22.000 recuam. Ficam 10.000. O Senhor ainda julga que é muita gente. Vão à teste das águas, sobram 300. 9.700 voltam. Fica apenas 300 para enfrentar um exército fortemente armado, valente e experiente nas guerras. Mas não foram os 300 que enfrentaram. Eles ficaram em pontos estratégicos, segundo a orientação que Deus deu a Gideão. E quer saber as armas que eles usaram para vencer aquela batalha? Está aqui, ó. Capítulo 7, versículo 16. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, de 100 cada esquadrão, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios, com tochas neles acesa. Este foi o armamento que Gideão levou para enfrentar o valente e poderoso exército dos midianitas. Foi desta maneira que ele enfrentou aquele exército. E quando chega este momento, por isso que ele diz: eu não dominarei, mas o Senhor dominará sobre vós. É o reconhecimento de que nós somos simplesmente um instrumento a quem Deus usa. Mas quem faz a obra não sou eu, não é você. É Deus quem faz a obra por nosso intermédio. Mas a honra, a glória, o louvor, a gratidão, as ações de graças sejam dadas unicamente ao Senhor nosso Deus. É a Ele que precisamos proclamar quando entramos neste caminho da obediência. Quando Gideão ganhou esta batalha, a terra descansou 40 anos nos dias de Gideão. Estava sofrendo 7 anos por um livramento, uma vitória de Deus. Eles conquistaram 40 anos de paz, tranquilidade e sossego, porque a mão do Senhor se moveu em favor daquele povo ao encontrar um homem na terra que estava disposto a obedecer toda a orientação de Deus. Este homem foi Gideão. Então, relembrando as 7 características de Gideão. Primeira característica, ele era um homem humilde. Revelou diante do Senhor que era o menor da casa de seu pai. Segunda característica, ele era um homem precavido. Ele pediu a Deus um sinal para ter a plena convicção de que era Deus falando com ele. Terceira característica, ele era um homem espiritual, porque ele edificou um altar para invocar o nome do Senhor. Quarta característica, ele era um homem obediente. Ele fez conforme Deus lhe ordenou. Não saiu fora um passo sequer. Quinta característica, ele era um homem cheio do Espírito. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Sexta característica, ele era um homem leal. Um homem leal. Quando quiseram fazê-lo governador ou dominador sobre o povo, ele disse: eu não, mas o Senhor dominará sobre vós. E a sétima característica que eu deixei para ler está no capítulo 6, dos versículos, capítulo 7, versículos 4 a 9. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo. Foi quando Deus os levou na experiência das águas. E aqui no capítulo 6, versículo 36 está escrito: então disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eu vou colocar o velo de lã. Então, ele, pela comunhão que ele tinha com Deus, ele colocou aquele velo para que chovesse em todo lugar,
chovesse em todo lugar e só não no Velo. E no dia seguinte, que chovesse somente no Velo e nos outros lugares não. Deus atendeu. Por que atendeu? Porque era alguém que tinha comunhão com Deus. Então, em sétimo lugar, Gideão era um homem que tinha comunhão com Deus. Então, estas características de Gideão, elas podem ser um exemplo, um referencial, um modelo para os nossos dias que estamos vivendo e servindo ao Senhor Jesus Cristo, para nos colocarmos nas mãos do Senhor quando Ele se apresentar a nós e colocar diante de nós um desafio, uma responsabilidade, um trabalho a realizar, a fazer no seu nome e no seu poder, com a sua presença. Então, que nós possamos ter na nossa vida estas características: a humildade, a precaução, ter a convicção de que é o Senhor que falou conosco, sermos uma pessoa espiritual, termos o nosso altar em pé diante do Senhor, sermos alguém obediente e não questionar as orientações do Senhor, sermos cheios do Espírito Santo, mostrar lealdade, não querer para nós vantagens naquilo que não é nosso, é do Senhor. E a sétima, demonstrar a nossa comunhão com Deus através das experiências diárias que vivemos com o Senhor. Então, que possamos ir por este caminho, glorificando, bendizendo ao Senhor e sabendo que Deus conta com cada um de nós no exercício da sua vontade para guerrearmos as pelejas que Ele colocar diante de nós, e com o seu poder e a sua capacitação na nossa vida, iremos em frente e marcharemos pelo nome do Senhor para a sua glória e o seu louvor. E assim seja para todo sempre. E que Deus continue abençoando-nos em nome de Jesus. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém.